Olá, amigos e amigas, bem-vindo ao nosso canal YouTube. Hoje nós daremos continuidade à nossa quinta aula com o tema O Pensamento em Busca de um Pensador, do psicanalista Wilfred Bion. Mas antes de darmos início à nossa aula, clique aí embaixo em curtir, compartilhe com seus amigos e amigas. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos conteúdo em nosso canal. Na aula passada, nós falamos a relação entre o pensamento beta e a barreira de contato e como se forma o pensamento vazio. O que é então para Bion a reversão da função alfa? Para Wilfred Bion, pode haver uma reversão de uma função que já estava constituída. Para relembrarmos e entendermos esse pensamento, vamos fazer aqui uma breve análise de como Bion organiza o pensamento de uma forma evolutiva. O bebê procura o seio, ele não encontra o seio. Quando ele não encontra o seio, se ao procurar o seio não encontrar, o bebê tolerar a ausência do seio, ele vai produzir, começar a armazenar elementos alfa. A partir daí surge o que Bion chama de barreira de contato, que é a passagem para a origem do pensamento. Então você veja que tem uma ordem praticamente, é bem simultâneo, não é muito separado, mas existe essa sequência. Quando isso acontece, Bion vai dizer que a função alfa foi completa. Porém, o oposto da função alfa vai dar origem ao que Bion chama de tela beta. É quando o bebê não tolera essa ausência do seio. Ele lança identificações projetivas na mãe, que são as suas sensações corporais, visto que ele não tem um ego estruturado para lidar com as frustrações. Ele ainda não tem uma capacidade psíquica estruturada. Agora veja, quando o bebê não consegue, então haverá a produção de elementos beta, que é justamente o oposto dos elementos alfa. São justamente a expressão corporal, são expressão sem um espaço para o protopensamento. Os elementos beta, eles não vão chegar a barreira de contato, porque a barreira de contato é o último estágio para o pensamento. São um acúmulo de sensações, são um acúmulo de reações somáticas para as sensações, sem a estrutura de dar origem ao pensamento. Então agora o Bion vai falar numa terceira forma de subjetivação. A primeira forma de subjetivação é a função alfa. A segunda forma de subjetivação é quando a função alfa não atinge o seu propósito, o seu objetivo. Quando não alcança essa evolução do pensamento para a barreira de contato, que há maior produção de elementos beta. Então, essa é a segunda. E qual a terceira? A terceira é o que o Bion chama de reversão da função alfa. E o que é essa reversão? É que uma vez o pensamento já constituído, devido a uma pressão ambiental, devido a um momento de dificuldade, o pensamento regride. Olha como é interessante a semelhança entre agora a formulação psíquica de Freud, Klein, também o Winnicott. Todos eles mostram que pode haver um retorno. Enquanto no Freud, essa pressão do ambiente pode levar a pessoa a fazer uma regressão a uma fase arcaica ou uma fase mais primitiva da existência. Da mesma forma, Melanie Klein vai dizer que uma pessoa já adulta que vai viver nessa dualidade da posição esquizoparanoide e depressiva, ou seja, Melanie Klein vai dizer que há momentos que a pessoa, em um momento de pressão, ela pode mudar de posição, sair daquela posição depressiva, que é a posição da elaboração do sentido, é a posição do adulto que sabe lidar com o conflito, procurando um pensamento, né, uma capacidade de lidar com aquilo. O Winnicott vai dizer que, quando acontece esse momento, agora aqui nós temos uma diferença de Winnicott para os três, para Freud, Klein e Bion.
O Winnicott vai dizer que quando houver esse momento de pressão do ambiente, se o ambiente pressionar e houver uma regressão para a dependência absoluta, o Winnicott muda um pouco, porque ele vai dizer o seguinte, que isso só haverá se em algum momento do estágio do processo de formação do ser ou do processo do amadurecimento, houve uma falha excessiva da mãe com o bebê, de forma que ele vivenciou ou teve uma experiência muito intensa de angústia, de ausência. Então, o que o Winnicott vai dizer? Que a regressão para uma dependência absoluta, fase inicial da vida, onde o self, o Winnicott chama de self, onde o self ainda não está estruturado, ele vai dizer que essa regressão, já adulto, na clínica ou na própria vida, para uma dependência absoluta, se dá devido à ausência, falha da mãe que não foi suficientemente boa por deixar o bebê sofrer angústias, na qual houve uma interrupção na linha do desenvolvimento. O que diz Bion? Ele vai dizer que, quando adulto, se houve uma maior acumulação de experiências de elementos alfa, isso não exclui elementos beta. Veja que Bion não vai dizer que dá para haver uma constituição psicológica do pensamento se houver uma prevalência de elementos alfa sobre os elementos beta. Como Melanie Klein diz que se houver uma prevalência da posição depressiva sobre a posição esquizoparanoide, ou se, nesse início da posição esquizoparanoide, nesse estágio do desenvolvimento humano, se não houve muito excesso de identificação projetiva, o ego será um ego estruturado, capaz de lidar com a pressão do ambiente para que ele não fique muito tempo na posição esquizoparanoide. Quem fica muito tempo na posição esquizoparanoide são pessoas que têm uma personalidade mais psicótica, parte psicótica da personalidade. Então, Bion vai dizer que pode haver uma regressão do quando isso pode acontecer. Da mesma forma que Freud fala que pode haver um momento na vida, se o ego não foi bem estruturado, uma pressão muito intensa, a pessoa pode regredir à fase oral, à fase anal, primeiras fases da existência. Melanie Klein vai dizer que, nesses momentos, pode haver uma mudança de posição, o sujeito sai da posição depressiva, que é a posição do simbólico adulta, a posição da capacidade do pensar, vai dizer Bion, para a posição esquizoparanoide, que é a posição em que o sujeito divide o objeto, e esse objeto dividido retorna como perseguidor, que é o caso na paranoia, na esquizofrenia, na psicose. Então, Bion vai dizer que quando há uma pressão, por exemplo, a pessoa perde um emprego, na qual ele há muitos anos trabalha nesse emprego, ama o que faz, e ele não espera de jeito nenhum a perda desse emprego. Se ele perde esse emprego, nesse momento, vai nele, em alguns momentos, quanto de elementos beta ele tem, qual a estrutura que ele construiu para que esses elementos beta, que vai ser a angústia, a raiva, vai ser a frustração, vai ser o estado melancólico, meio depressivo. A questão é, se ele, na sua experiência de vida, acumulou mais elementos alfa, ele vai conseguir procurar outra coisa, ele vai dar sentido a tocar a vida para frente. Mas se ele foi uma pessoa que, no período inicial da vida, teve mais identificação projetiva, acumulou mais elementos beta, ele pode, nesse momento de perda de emprego, pode surtar, pode entrar em depressão. Então, o que acontece? Uma pessoa que perde o emprego e teve um acúmulo de mais elementos beta, ele não vai produzir, não vai conseguir chegar a essa barreira de contato. Porque se ele perde e ele tem mais elementos alfa, ele vai criar essa barreira de contato e vai começar a dar sentido, procurar outra coisa, ele vai se reinventar. Se no período inicial da sua vida ele teve muitas interrupções, como diria o Winnicott, a mãe
não foi suficientemente boa e foi muito intrusiva ou foi muito ausente, ele pode, então, começar a desenvolver essa parte psicótica da personalidade que Bion chamou de reversão da função alfa. É ativar esta parte que exclui o pensamento, que exclui a capacidade simbólica. Então, nós vamos falar agora sobre os dois desenvolvimentos do processo do pensar. Como é, então, para Bion esse processo? Como se desenvolve esse processo em relação ao pensamento? Para Bion, há dois desenvolvimentos básicos sobre o processo do pensar. Para ele, primeiro, os pensamentos é que requerem um aparelho mental que deles se encarregue. Segundo, o desenvolvimento do aparelho chamou de faculdade do pensar. O que o Bion quis dizer com isso? Ele quis dizer que antes que haja um aparelho psíquico, existe o pensamento. Diferente dos demais teóricos, que vão dizer que primeiro surge um aparelho psíquico para então haver uma elaboração do pensamento, o Wilfred Bion inverte, porque para ele, primeiro há o pensamento. E esse pensamento, ele começa como se fosse uma semente na primeira frustração, quando o bebê procura o seio e não encontra. Então, quando ele não encontra, começa então, se ele tolerar essa frustração, o proto-pensamento. Então, você veja que esse proto-pensamento é um pensamento que existe antes do próprio pensamento. Por isso que o Bion vai dizer que o aparelho mental, que ele chama de faculdade do pensar, essa faculdade do pensar, ela existe devido à pressão do pensamento. Por isso, a famosa frase: existe um pensamento em busca de um pensador. Ora, quando nós estamos aflitos, estamos preocupados, nós estamos, de fato, procurando um pensamento. Qual o problema? O problema é que nós, devido a interferência, devido talvez ao excesso de elementos beta, esse pensamento ele não surge. Ele não vem, porque é preciso que haja uma predominância nos elementos alfa. É preciso que haja maior quantidade de elementos alfa para criar a barreira de contato. Então, é aí que nós podemos entender a frase enigmática de Bion, quando não se entende um pouco da sua teoria, que o pensamento antecede o pensador. E existe um pensamento em busca de um pensador. Na próxima aula, nós estaremos falando sobre a capacidade de Reverie, continente e contido. Como é, então, que pode haver uma mudança dos elementos beta para o alfa? Como é que, no início da vida, há essa transformação? Qual o papel do cuidador ou da mãe nesse processo da capacidade que Bion vai chamar de Reverie? O que é a mãe Reverie, de acordo com Bion? E, para finalizar, nós estaremos falando sobre como Bion organiza o pensamento de forma evolutiva através dos termos pré-concepção, concepção e realização. Você gostou desse vídeo? Não esqueça de curtir, compartilhe com os amigos e amigas, se inscreva em nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho para que você seja notificado toda vez que tivermos conteúdo aqui no nosso canal. Até a próxima!